A Ordem 66, o antes e depois da Ordem Jedi. Nesse vídeo você vai saber tudo sobre a Ordem 66, desde quantos Jedi morreram, sobreviveram, por que somente 3 Jedi sentiu a Ordem 66 e muito mais. Vem comigo! Fala, Geeks! A Ordem 66 foi um grande evento para o universo de Star Wars. Esse evento marcou o início do Império e o surgimento do Darth Vader, mas também marcou a morte de muitos Jedi e a sobrevivência de alguns Jedi que foram importantes para a queda do Império. Mas antes comenta, o que mais te marcou na Ordem 66? Qual foi o pior ato da Ordem 66? Comente que eu quero saber. Vamos seguir. O que aconteceu na Ordem 66? O nome Ordem 66 vem do protocolo de clones que traíram a República e os Jedi, onde os Jedi foram identificados como traidores perante a Ordem 66. Depois de alguns Jedi tentarem prender Palpatine, Palpatine usou esse ato para dar início na Ordem 66 e exterminar os Jedi. Logo após Anakin Skywalker ser corrompido para o lado sombrio, se tornando o Darth Vader, o novo aprendiz de Darth Sidious, Palpatine envia transmissões para comandantes clones em toda a galáxia, dando início à implementação da Ordem 66, com as seguintes palavras: execute a Ordem 66. Todos os lugares, desde o Templo Jedi até o Exército da República, os clones se voltaram contra os seus generais. Anakin Skywalker liderou um exército de clones no Templo Jedi, onde muitos Jedi foram mortos, incluindo um grupo de crianças Jedi que foram mortos pelo Anakin. Por que os clones obedeceram a Ordem 66? Os criadores dos clones, Kaminoanos, colocaram um chip inibidor na criação dos clones, modificando o comportamento cerebral dos clones. Os Kaminoanos acreditavam que isso era uma contingência de emergência, mas eles não sabiam que na verdade era uma conspiração Sith para exterminar toda a Ordem Jedi. Foi por meio desse chip que a Ordem 66 foi implementada. Sendo assim, as instruções da Ordem 66 acabou sendo obrigatório para os clones, quase impossível para os clones desobedecerem. Poucos clones sabiam da Ordem 66. Isso resultou nos Siths usando esses clones para dar início à Ordem 66. Porque os Jedi não perceberam a chegada da Ordem 66. O chip inibidor nos clones impediu que os Jedi sentissem a chegada da Ordem 66. Isso acontece porque os clones não estavam trabalhando totalmente para os Siths, não tendo emoções do lado sombrio. Sendo assim, os Jedi não sentiram o lado sombrio nos clones. Os Jedi praticamente confiavam nos clones. Com isso, eles não esperavam a traição dos clones. Também tem o fato que eles estavam focados na guerra, o que dificultou para que eles perceberem a Ordem 66. Por que somente 3 Jedi sentiu a Ordem 66? Os únicos Jedi que sentiu a Ordem 66 são Yoda, Jaro Tepal e Ahsoka. Esses 3 Jedi têm algo em comum quando começa a Ordem 66. Eles não estavam focados na guerra, sendo assim, foi mais fácil sentir a Ordem 66. Jedi mortos na Ordem 66. Havia 10.000 cavaleiros ativos no início das Guerras Clônicas, mas apesar de muitos cavaleiros Jedi morrerem durante as Guerras Clônicas, o número final de mortes de cavaleiros Jedi não foi tão grande. George Lucas imaginou 50 a 100 sobreviventes da Ordem 66, o que significa que o expurgo Jedi teria matado cerca de 99% dos Jedi. Também tem o fato que depois da Ordem 66, muitos Jedi que sobreviveram foram caçados e mortos pelo Darth Vader, seus inquisidores imperiais e ex-Jedi que foram corrompidos para o lado sombrio por Palpatine. Jedi que sobreviveram à Ordem 66. Durante a Ordem 66, poucos Jedi conseguiram escapar dos ataques dos clones. Obi-Wan Kenobi e Yoda conseguiram escapar, mas muitos Jedi morreram, como Yara Secura, Kid Edmund, Procon, Staz Ali, Jaro Tepal, Shakti e Deba Bilaba. Nas Guerras Clônicas, é mostrado que Ahsoka conseguiu escapar da execução dos clones com a ajuda do Capitão Rex,
depois que ela removeu seu chip inibidor. Depois da Ordem 66, alguns Jedi sobreviveram, mas eles foram corrompidos para o lado sombrio. Alguns desses Jedi se tornaram parte dos Inquisidores Imperiais, como por exemplo, Taron Malicos. Mas também tem aqueles Jedi que sobreviveram e fizeram parte da queda do Império, como por exemplo, Obi-Wan e Yoda. Os dois treinaram e prepararam Luke Skywalker para seu confronto contra seu pai, Darth Vader, onde Luke faz seu pai voltar para o lado da luz e faz de certa forma seu pai matar, entre aspas, Palpatine, causando a queda do Império. Além disso, ao decorrer dos anos foram mostrados quem sobreviveu à Ordem 66. Na série animada The Bad Batch, mostrou a Ordem 66 na sua abertura. Nessa cena, é mostrado que os clones modificados são menos propensos à Ordem do que outros clones. Nesse episódio de abertura, a Jedi Deba Billaba é morta por sua unidade de clone, mas com a ajuda de um confuso clone da Force 99, seu Padawan escapa. Na série do Obi-Wan Kenobi é mostrado que Reva, a terceira irmã, conseguiu fingir sua morte na Ordem 66, deitada entre os corpos de seus colegas estudantes. Na série também é citada que alguns Jedi sobreviveram, como o Jedi Kiran Voss. Na série animada de Star Wars Rebels, é mostrado que o jovem Padawan Caleb Dume, conhecido como Kanan Jarrus, sobreviveu. Na terceira temporada de Mandalorian, é mostrado como Grogu foi resgatado do Templo Jedi em Coruscant. Uma equipe de Jedi liderada por Kelly Beck se sacrificam para tirar o Grogu do Templo Jedi e colocar ele em um navio para algum lugar mais seguro. Nos games Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, é mostrado que os Jedi Cal Kestis, Cele Junda e Enon Cordova sobreviveram. Mas agora comenta aí, o que você acha da Ordem 66? Qual morte mais te marcou na Ordem 66? Comente e não se esqueça, se inscreva. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que está saindo na cultura pop. Muito obrigado, até a próxima. Fui!